aí, pessoa! Seja muito bem-vindo ao Movidos pelo Agro, que é o podcast da Agroamazônia, que é uma parceria aqui do Agro Resenha, e que a Agroamazônia que está aí há 43 anos, está ao lado do produtor rural, oferecendo soluções completas para impulsionar a produtividade no campo. E, cara, estamos começando esse podcast aqui já com o pé na porta, né, Doc? Estamos aqui com o Roberto Mota, CEO da Agroamazônia. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja super bem-vindo à sua própria sala, inclusive. Eu que agradeço. Muito obrigado por nos convidar para participar desse excelente podcast. E é uma oportunidade da gente trocar ideia e contar um pouco da nossa experiência desses quase 43 anos de existência da Agroamazônia aí. É um prazer, viu? Muito bom. E, Roberto, para a gente começar aqui toda a nossa conversa, cara, seria muito interessante conhecer um pouquinho da sua história, cara. Conta um pouquinho da sua história aí pra gente. Opa! Bom, eu sou Roberto Mota, sou presidente e CEO aqui da Agroamazônia. Eu sou nascido em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Tenho 60 anos, né? Nasci em 1965 e me criei em Ribeirão Preto, depois fui estudar em Piracicaba, na Exalc, onde você também se formou, né? Fiz agronomia, sou engenheiro agrônomo, e eu me formei em 1986, quando eu tinha 21 anos. Tive a oportunidade de morar na República, que inclusive está fazendo 70 anos agora, que é a Fazendinha. Tive a oportunidade de fazer estágio, fui estagiário da Bayer, fui estagiário da Ciba-Geigy, que hoje é Syngenta, né? E depois me formei em 86 e fui trabalhar na DuPont. Aí trabalhei na DuPont, entrei no final de 86 e fiquei até o final de 94. Né? E aí em 95 eu já vim aqui para a Agroamazônia, comecinho de janeiro de 95. E na DuPont pude trabalhar na cidade de Bauru, lá em São Paulo, Alphaville, trabalhei lá mais de 3 anos. Depois fui gerente do estado de São Paulo, morando em Ribeirão Preto. Depois fui gerente regional Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, morei em Campo Grande. Então tive várias. Nesses 8 anos de DuPont, tive 7 cargos e morei em 4 cidades. Como bom agrônomo, né? Como bom agrônomo, foi muito legal. Aí depois eu vim para a Agroamazônia. Né, Isso foi quando? Eu vim para a Agroamazônia em janeiro de 1995. 95. Quer dizer, janeiro agora fez 31 anos, né, que eu estou aqui na Agroamazônia. Algumas primaveras já, né, passou por aqui. Exatamente, foi muito legal. Muito bom, cara. Uma baita história, né? Assim, a gente brinca, né, como um bom agrônomo, porque, a gente sai da Exalc ali, né? E qualquer lugar do Brasil tem lugar para a gente trabalhar, né? Naquela época, Mato Grosso ainda estava no início, né, Alberto? Como é que foi esse início aqui, cara? Eu quando eu estava na DuPont, nessa época aí, e eu lembro que em meados de 94, para o final de 94, eu fui convidado para mudar para os Estados Unidos. Eu ia morar em Houston, no Texas, depois iria para Wilmington, e eu tinha até aceitado. Mas depois os sócios daqui da Agroamazônia, que era o Luiz Piscininho, o Oswaldo Piscininho, o Edson Keller, eram 3 sócios na época, eles me convidaram para entrar na sociedade era um momento que queria expandir a empresa. E foi quando eu realmente estudei um pouco sobre a tendência do Mato Grosso. Aí que eu vi essa grandeza toda, né? Já era, naquela ocasião, já um estado forte, mas naquela oportunidade não se plantava milho, safrinha e nem algodão. Isso começou a ser plantado em 97, 98, nessa parte. Então, plantava muito, muito pouquinho. Então, o Mato Grosso, eu sempre falo assim, ele não sabe brincar, né? Não. Quando ele entra numa cultura, ele entra para ser muito grande. Tanto é que, se a gente olhar, são menos de 30 anos plantando aí milho, safrinha e algodão, e já é o maior produtor de milho e de algodão do Brasil. Né? Mas naquela época, quando eu vim, você pegar em 1994, aqui a soja, já tinha soja, né? Mas muito menos que hoje, talvez aí, sei lá,
20% do que tem hoje, Uhum. 30% no máximo, e tinha arroz. Naquela época, as variedades de soja, você tinha, o primeiro ano se plantava arroz, né? Depois você entrava com a soja. E tinha o gado, o boi, né? O boi já era um estado forte, já na pecuária. Tanto é que a Agroamazônia começou em 1983 trabalhando com pecuária. Com pecuária. Com pecuária. O início foi pecuária. E depois foi entrando no agrícola, né? Então deu para ver naquele momento as tendências, né, as perspectivas do Mato Grosso que eram realmente excelentes. Um estado fantástico, muito grande, né? Hoje até brinco com os japoneses da Sumitomo, que são os donos da Agroamazônia, que eu vou continuar a sequência aí, né? Uhum. O Mato Grosso é 2,5 vezes maior do que o Japão. É isso aí. Né? Então é um estado muito grande, é um país aqui dentro, ou até se contar país da Europa, são alguns países aqui dentro. Eu lembro né? que eu fazia a apresentação do IMEA e dentro do Mato Grosso cabe a Espanha, França e Portugal junto. Exatamente. Então é muito grande. Só que a gente via que muitas daquelas áreas de pastagens, elas iriam virar agricultura. E realmente viraram, né? E hoje nós já estamos com mais de 13 milhões de hectares de soja plantado, né? Temos aí 7 milhões e meio, 7 milhões e 700 mil de milho, né? 1,5 milhão de algodão, e o boi continuou subindo. Né? Continuou, hoje temos aí quase 35 milhões de cabeças de gado. Então, muitas áreas de pastagens degradadas, elas viraram realmente agricultura. Então, a soja cresceu muito, aí entrou o milho, entrou o algodão, e realmente o estado virou essa potência que é hoje. Né? Sim, sim. Então, a gente foi crescendo. Em 1997, a Agroamazônia entrou no segmento de máquinas também, com a John Deere. Sim, abrimos concessionárias John Deere, né? Na região do Parecis, começamos ali, em Sapezal, Campo Novo, Tangará, Diamantino. Né? Depois fomos para o Mato Grosso do Sul também, ali Campo Grande, São Gabriel, Cidrolândia, Maracaju, e foi expandindo. Né? Está com 11 concessionárias John Deere, 7 no Mato Grosso e 4 no Mato Grosso do Sul. E foi crescendo. Aí em 2015 foi quando nós vendemos 65% da empresa para a Sumitomo Corporation. E em 2018, 35% vendemos. E a Sumitomo Corporation, inclusive, queria comprar também, adquirir a parte de máquinas, que a gente tinha a Agroamazônia Sistemas Mecanizados, que era a parte de máquinas John Deere, e a Agroamazônia Produtos Agropecuários. Mas não deu certo a venda da parte de máquinas, né? A John Deere não concordou muito com a ideia, e aí a Sumitomo Corporation adquiriu 100% da Agroamazônia Produtos Agropecuários. E como ela comprou o nome, a marca Agroamazônia, aí se mudou esse nome da empresa, virou Aster Máquinas, né? Que aí os meus sócios, eles que gerenciam, eles que cuidam da empresa Aster, que são 11 concessionárias John Deere, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E aí foi seguindo, eu fiquei trabalhando aqui na Agroamazônia, onde estou até hoje, né? Isso já vai fazer agora em maio, 15 de maio, agora de 26, já vai completar 11 anos de parceria com a Sumitomo Corporation. 11 anos que a Sumitomo adquiriu a Agroamazônia. E nesses 11 anos também a Agroamazônia também deu um salto muito grande, que era exatamente o que a gente queria. Quando a gente negociou a empresa, o objetivo era fazer com que a empresa crescesse. Porque naquele momento a gente queria entrar forte no segmento de semente de soja e faltava dinheiro. E também queria entrar mais forte em fertilizantes para fazer mais barter, que é a troca de insumos por grãos. E para ter o pacote completo, precisa ter fertilizante. Sim. E para ter fertilizante no portfólio, precisa também de caixa. Sim. Então, os dois segmentos precisavam de caixa, e daí a intenção da gente buscar parceiros, foi o que aconteceu. E nesses 11 anos de parceria com a Sumitomo Corporation,
a empresa cresceu muito e se expandiu. Hoje estamos em 9 estados. Mais ou menos aí um resumo do que foi a trajetória nesses anos. Não, bom demais. Roberto, uma coisa assim que a gente olha, né, óbvio, a visão, né, de você estruturar uma empresa olhando para um estado que a gente costuma olhar para a situação no momento, né? A gente são poucas as vezes que a gente para olhar na tendência, né? Então, essa visão eu acho que é uma visão assim empreendedora fantástica, né? Porque você vê frutos onde teoricamente não tem, né? Mas já se vão aí mais de 40 anos, são 4 décadas dentro desse processo de crescimento, né, passando por crises, várias delas, inclusive, né, uma até mais recente. Na sua percepção, assim, o que mantém uma empresa tão longeva que consegue passar por vários ciclos assim? Bom, quem trabalha com agronegócio, né, obrigatoriamente vai passar por esses ciclos. Né? O agronegócio ele tem os ciclos positivos e os negativos. A gente chama também de oceano azul, oceano vermelho, né? Então, isso a gente já vamos dizer, treinado e conscientizado que são ciclos e que a crise sempre vem. Porque tudo depende de oferta, demanda, depende de clima. Tem muitos aspectos no agronegócio que ele foge um pouco do seu controle, né? Se você tiver uma seca e você produzir mal, você já vai afetar muito o negócio. Você afeta preço, porque a lei da oferta e demanda, você diminui a oferta, né? Você pode até melhorar o preço, mas você prejudica, você não vai ter a produção na mão, né? Tem aí a demanda mundial, o consumo mundial de carnes, por exemplo, afeta diretamente na soja, e tudo afeta, né? Você pega o que está acontecendo lá no Irã, afetando o petróleo, petróleo afeta a soja também, afeta o óleo, afeta biocombustíveis, uma série de coisas, né? Etanol de milho, que também acaba sendo afetado. Então, muita coisa afeta o agro. E fora a parte climática, fora a parte de pragas, doenças. Você vê uma crise grande que nós tivemos aqui no Brasil, né? Foi a safra 2004-2005, que além de problemas de preço de sojas internacionais, de câmbio, de uma série de coisas, tivemos a entrada da ferrugem asiática na soja, o que aconteceu, o que causou uma quebra de produtividade. Então, as piores crises acontecem quando você tem quebra na produtividade e queda no preço, preço internacional. CBOT, quando você tem a queda, no caso da soja, né? Quando você tem isso, produtividade cai e preço cai, é o pior cenário que tem. Tivemos um cenário desse na safra 23-24, né? Nós tivemos uma grande seca que produzimos, a produtividade foi baixa, então a produção foi baixa e o preço estava ruim. Então, dentro do agro, você tem essa situação de crise, momentos bons também que você tem, quando você tem boa produtividade, preços bons também, que é o caso de foi 21, 22, na época da pandemia, foram ótimos anos. Então, você tem isso. Agora, dentro da sua pergunta, o que a empresa precisa para ser longeva, para enfrentar isso, né? É aprender na crise. Então, aprender na crise e você continuar praticando isso. Né? Então, você tem que ter uma boa governança da empresa, uma boa governança corporativa, um bom planejamento estratégico, processos claros, né? Bem claro, pessoas boas, você tem que ter uma equipe boa, que eu sempre falo, e até está escrito ali, né, que a excelência é construída por pessoas, né, sempre apoiadas, suportadas por tecnologia e processos, processos e tecnologia. Então, gente para nós é muito importante. Então, uma boa gestão. O negócio de distribuição, ele não aceita desaforo. Quando você trabalha com um negócio de faturamento muito alto, de margem muito baixa e de risco alto, risco de crédito, você tem que dar crédito, você tem que vender com prazo para o produtor,
que tem todas essas intempéries de clima, de praga, de doença, de erva daninha, de preço, de uma série de coisas, você está correndo risco, né? Então, e o negócio desse você não pode errar, você tem que gerenciar e tem que funcionar como um relógio, né? Então, você tem que ter uma boa gestão, né? Uma boa análise dos processos, uma boa melhoria desse processo. Você tem que ter tecnologia também, você tem que ter um bom TI, você tem que ter pessoas boas, como eu falei, uma boa gestão de estoque, uma boa gestão financeira, contábil, né? Então você tem que ter uma boa equipe comercial, uma boa análise de crédito, uma equipe de crédito forte, né? Uma política de crédito forte para analisar os clientes, né? Nós temos aí mais de 30 mil clientes, então não é fácil. Você tem que ter uma parceria forte com os fornecedores, você tem que ter credibilidade, confiança, idoneidade, credibilidade perante os fornecedores e credibilidade perante os clientes. Você honrar a palavra, você entregar o que você prometeu. Então, realmente colocar em prática os nossos valores, né? Que é a sustentabilidade, que é um negócio sustentável. A gente trabalha para ter um negócio sustentável. Nós trabalhamos para o desenvolvimento sustentável do agronegócio. O que é um negócio sustentável? É um negócio economicamente viável, tem que dar lucro, socialmente justo e ambientalmente correto. Sim. Então, trabalhar com esses valores, sustentabilidade e integridade, né? Integridade é um must aqui dentro, né? Integridade é mais do que... integridade vem da palavra interesse, do latim, né? Que é por inteiro. Ou seja, integridade, você tem que ser ético, idôneo, honesto, tem uma série de coisas, e honrar o que você faz. Você tem que ter, o outro valor nosso é paixão, né? Você ser apaixonado pelo que faz, que complementa a sua pergunta, né? Um dos motivos é a paixão, é você gostar do que faz. Não só a liderança da empresa, mas todos os 1.300 colaboradores da empresa precisa ser apaixonado pelo agro, movido por desafio, gostar do que faz, né? A gente brinca no domingo à noite, hora que toca a musiquinha do programa lá, que a pessoa fique feliz porque vai trabalhar na segunda-feira, fazer o que gosta, com as pessoas que gosta, né? Gostar do agronegócio, gostar de trabalhar num segmento que ajuda o produtor rural a produzir alimento para uma população mundial em constante crescimento, né? O mundo cresce 200 mil pessoas por dia. Sim. Por dia. Daqui 5 dias, né? Hoje é quarta-feira, no domingo o mundo tem 1 milhão de pessoas a mais do que hoje. E por isso que hoje nós temos 8,1 bilhões de pessoas e vamos ter em 2050, que é só daqui 24 anos, que é só 24 amanhã, anos, que né? passa rápido, nós vamos ter em torno de 10 bilhões de pessoas. Se você fizer essas contas, dá 200 mil por dia. É muita gente que aumenta no mundo e que precisa comer. E você trabalha ajudando o produtor rural a produzir alimento para essa população. Sim. E o Brasil vai ser responsável por produzir aí de 40% a 50% da necessidade dessas quase 2 bilhões de pessoas que estão vindo aí. Então, é ter a paixão, gostar do que faz, né? Quem não gosta do que faz, quem não é apaixonado pelo que faz, nunca vai ter sucesso. Eu sempre falo para a turma, eu gosto, minha vontade é vender coco na praia. Então muda para a praia, põe um bermudão e vai ser o melhor e maior vendedor de coco da praia. Mas faça o que gosta. Se você não gostar, você não vai ter sucesso. Eu estou aqui até hoje porque eu gosto, porque eu tenho paixão, porque eu adoro o que eu faço. Então isso é um dos motivos também. Né? Um outro valor nosso é foco no cliente. É você focar no cliente, que é a razão da nossa existência, né? O cliente é o que paga tudo isso aqui. É a coisa mais importante para nós. Temos que focar nele, conhecer o negócio dele, ajudar esse cliente
através de soluções, produtos e serviços de alta qualidade, você ajudar ele a ter uma boa produtividade, uma boa rentabilidade de maneira sustentável, aí sim você vai ter um cliente mais fidelizado. Então, por isso, você tem que conhecer, ter informações, conhecer o negócio dele, conhecer os valores deles, conhecer as necessidades, os problemas, para que você possa atender essas necessidades, a resolver esses problemas e ajudar ele a ter sucesso. O sucesso do nosso cliente é o nosso sucesso. Se o nosso cliente vai bem, nós vamos bem. Se ele vai mal, nós vamos mal. Então, por isso é que o foco no cliente é um valor nosso. Outro valor é a simplicidade. É você transformar toda a complexidade do agro em simplicidade. A simplicidade nos processos, a simplicidade na comunicação, a complexidade na maneira de trabalhar. Porque o agro é complexo. Quando você começa a ver a parte de barter, a basis, call, put, preço disso, preço daquilo, a parte contábil, a parte financeira, CPR, alienação fiduciária e a parte de TI, a parte de agricultura de precisão, pecuária de precisão, digital farm, tudo isso é complexo, nós temos que transformar isso tudo em simplicidade e trabalhar de maneira simples, clara, objetiva, para que todo mundo entenda. Isso vai até na comunicação. Quando a gente comunica com as nossas 66 filiais que nós temos aí em 9 estados, tem que ser uma comunicação clara para que todo mundo entenda e realize o que precisa ser feito. Por quê? Se você não faz isso, vem aquela frase que eu detesto, que é: desculpa, foi falha de comunicação. Não pode ter falha de comunicação, é só você falar de uma maneira clara e quem está ouvindo, que é o receptor, se não entendeu, ele pergunta novamente, você fala e você deixa as coisas claras. Então você tem que repetir, você tem que... o outro não tem que ter vergonha de falar que não entendeu. Então tudo isso, a comunicação tem que ser clara. Faz parte da nossa simplicidade. Eu sou muito detalhista, então se precisar falar 5 vezes, eu falo 5 vezes. Porque eu acho que no detalhe é que está, às vezes, ou na maioria das vezes, a diferença entre o fracasso e o sucesso. Se você deixar tudo macro, a coisa vai andando. Você tem que ir no detalhe mesmo, né? Então, essa simplicidade. E o outro valor nosso, o último, não menos importante, é a segurança. Né? Segurança é uma maneira de vida, é um estilo de vida onde você tem que pensar, sim, sempre em segurança, dentro e fora do trabalho. Aqui a gente pensa muito, nós temos mais de 500 carros rodando aí, né, em estradas, às vezes, não muito boas, né? Então a gente tem que pensar em segurança, em dirigir à noite, ter todos os cuidados possíveis. 85% dos acidentes que ocorrem à noite só ocorrem porque é à noite. Se fosse de dia, não ocorreria. É animal na pista, é uma série de coisas. Caminhão sem luz, às vezes, né? Então, a segurança na direção defensiva, segurança contra incêndio, segurança contra roubo dos produtos, segurança em tudo é um outro valor nosso. Então, colocando em prática esses valores, mais o nosso código de conduta, mais os nossos atributos da nossa cultura. Então, tudo isso, você vai ter uma boa gestão, na nossa visão, né? Gestão de pessoas, de processos, com apoio da tecnologia, uma gestão firme. A gente usa muito aqui o PDCC-AA, que a gente incluiu mais um C e mais um A. Então, é o PDCC-AA, todo mundo conhece o PDCA, que é o planejar, fazer, checar e agir. O nosso a gente incluiu o cobrar e o acompanhar. Então, o nosso é planejar, fazer, checar, cobrar, agir e acompanhar. Então, é uma gestão detalhada, firme, rígida, seja gestão de crédito, gestão financeira, gestão contábil, gestão comercial, em vendas, gestão de marketing, nas compras, estabelecimento de preços, toda a nossa estrutura, a gestão tem que ser bem claro. O planejamento, né, um planejamento estratégico forte, uma governança corporativa forte,
com isso você vai ter uma empresa bem gerenciada, o que não é fácil, é extremamente difícil. E a gente tem que ir melhorando a cada ano. Todo começo de ano a gente fala quais foram as lições aprendidas, lessons learned do ano passado. O que nós aprendemos? E a gente aprende errando. Então a gente tem que estar atento nesses momentos difíceis, ocorrem muitas coisas que a gente não espera e a gente tem que aprender sempre com os nossos erros e melhorar sempre, que é a melhoria contínua, que é um atributo da nossa cultura também. Legal, legal. E, Roberto, assim, ó, quando eu perguntei, né, o que leva uma empresa tanto tempo, né, estando ali em execução, trabalhando e tudo mais, sem titubear de todos que você falou, né, gestão sempre é o principal, né? E quando a gente fala de produtor, de qualquer tipo de empresa, gestão é super importante, né? E aí você comentou nesse interim também da entrada da Sumitomo Corporation, né, em 2015 e tal, que o lema do japonês, né, eu venho de família japonesa, é na vírgula, né? Segunda casa depois da vírgula ali. Como que, óbvio, né, vocês já vinham num crescimento, tem essa questão, iniciou mais regionalmente, agora, né, em 9 estados vocês já começam a ter um olhar um pouco maior dentro do Brasil, só que aí com uma empresa que é multinacional, né, que está no mundo inteiro, o que muda? O que mudou nesse período, pensando não só localmente, mas globalmente também? Olha, o que eu acho o que foi bacana com a Sumitomo Corporation é que a Sumitomo, antes de nos procurar para realmente fazer a parceria, eles analisaram aí 14 grandes distribuidores no Brasil. E aí concluíram que a Agroamazônia seria o parceiro ideal para eles. E o que eu achei legal é que eles mantiveram, respeitaram a filosofia da empresa. A missão, a visão, os valores, a cultura, os atributos da cultura, o código de conduta. Então, eles respeitaram e que a Agroamazônia é assim. Se a gente escolheu a Agroamazônia é porque a gente concorda com isso e vamos manter assim. Então, isso é legal, você manter isso na empresa, né? Agora, claro, eles têm, a Sumitomo é uma empresa gigante, globalmente falando. Então, que está em vários setores. Então, claro, a gente também, a Agroamazônia, tem que se moldar muito ao estilo da Sumitomo também, né? Então, a gente tem regras. Tem regras, a gente chama de MDI. Então, a gente tem alçadas, tem regras, até onde que a gente pode ir sozinho. A gente tem até um certo limite, nós vamos sozinho. A partir daí, precisa do ok da Sumitomo. Então, a Sumitomo tem aqui pessoas aqui, né, como vice-presidente executivo, que é o Iwanami, que está aqui, como diretor de planejamento, que é o Okubo, que está aqui, tem o Takeuchi, que é tipo um vice-diretor financeiro, vamos dizer assim, né, tem o Watanabe-san, da controladoria. Então, a gente tem pessoas aqui, que é mais o pessoal da Sumitomo Corporation Brasil, Sumitomo Corporation das Américas, que fica em Nova York, Sumitomo Global, que fica em Tóquio. Então, assim, a gente tem várias pessoas da Sumitomo, né, nos dando suporte, né, e a gente vai se moldando para criar uma empresa que seja Agroamazônia, que nós não perdemos isso. A essência? Nada, a essência da Agroamazônia está aqui, né, como eu disse, né, e com melhoria de processos na gestão de risco, gestão do negócio como um todo, crédito, etc., vindo da Sumitomo. Então, tem essa união, né, união de conhecimentos, de regras, de processos de gestão e que tem dado certo durante esses 11 anos. Legal, legal. E Roberto, assim, ó, como você comentou, né, o Mato Grosso cresceu absurdamente nesses últimos 43 anos, né? Depois que a Sumitomo veio, continuou crescendo, né, até mais em outros segmentos e tudo mais, né? Quer dizer, a empresa ela ficou muito grande, né? 1.500 funcionários? 1.300 funcionários. Quer dizer, é uma empresa de um porte grande, interessante e grande, né? Quando você tinha ali
10, 15, 20 Hum. lojas, era uma coisa, né? Exato. Com quase 70, é uma outra coisa completamente diferente, né? Apesar da essência ser a mesma, é uma empresa muito maior. Como crescer tanto assim e ainda assim conseguir manter o nível de serviço, sabe? Porque o produtor sabe, né? O produtor ele fica ligado nisso aí, né? Obrigado. Como fazer isso, sabe? É um grande desafio, né? Até dentro daquela sequência cronológica que a gente estava falando, Aham. né? Eu cheguei até 2018, quando concluiu, a Sumitomo comprou 100% da AgroAmazônia, eu tinha comprado 65%, depois comprou mais 35%. Beleza, aí tivemos um outro episódio que foi no final de 2022, onde a AgroAmazônia adquiriu a Nativa, que é uma empresa lá de Minas Gerais, Uhum. né? Então aí aumentou mais quando a gente comprou, a Nativa tinha 8 lojas, 8 filiais, né? E fábrica de fertilizante, estação experimental. Então aí aumentou mais, Isso. né? Então hoje, dentro da sua pergunta, são 66 filiais. Temos um centro de distribuição de 15 mil metros quadrados aqui em Cuiabá. Temos a fábrica de fertilizantes em Ibiá, Minas Gerais, fertilizantes especiais, fertilizantes, vários tipos lá, né, em Minas Gerais, na cidade de Ibiá. Nós temos a estação experimental em Patos de Minas, de 52 hectares, para pesquisa, para treinamento, para comprovação da qualidade dos produtos, muito bem equipada. E temos agora, inaugurando agora, né, esse ano, a nossa IBS, Indústria de Beneficiamento de Sementes, que é espetacular, uma das mais modernas do Brasil. Então, a estrutura toda passa a ser grande. E como você falou, quando você tinha 10, 15, 20 lojas, em 1, 2 estados, era uma coisa. Hoje, com tudo isso em 9 estados, é tudo mais difícil. Uhum. Claro, você tem que conhecer as pessoas. Aí quando ela é grande, aí que mostra a importância da governança corporativa e mostra a importância da gestão, dos processos claros, das Exatamente. regras, dos controles internos, compliance, controles internos, processos, regras, procedimentos, tudo documentado, tudo claro. Exatamente por isso, porque você tem filial a 1.500, 2.000, 2.500 quilômetros daqui. Então, esse é um desafio grande, você manter a gestão, você manter a cultura da empresa, né, a filosofia da empresa, tudo funcionando com 1.300 pessoas em 9 estados. Não é fácil. Isso é importante ter isso e ter os controles bem claros. E a gente faz questão de estar visitando as filiais, de estar visitando as regionais nossas, de estar fazendo, eu sempre faço treinamento, apresentações, falar sobre a cultura, sobre os atributos da empresa, sobre o código de conduta, sobre os processos. Então, esse alinhamento, e daí envolve treinamento de pessoas constantes, né? Para você ter uma boa gestão do negócio grande e espalhado. Nosso país é gigantesco, né? Então, a gente tem feito isso, acho que com qualidade, e quando comprou a Nativa lá em Minas, um desafio grande de trazê-los para incorporar a cultura da agroamazônia, né? E eu acho que isso tem acontecido, e o segredo é esse. É fácil? Não, não é fácil. Mas temos que ter assim. Então, não pode ter 10 empresas dentro de uma, ter diferente. Eu tenho assim um enorme prazer quando um cliente, amigo meu, por exemplo, que tem fazenda em compra de 3 filiais nossa, e ele chega e fala: porra, impressionante, Roberto. Eu tive na filial A, B, C e parece que é a mesma. O atendimento é o mesmo, os processos são os mesmos, o sorriso no rosto das pessoas, a paixão das pessoas é a mesma. Então, isso você está de parabéns. Quando eu escuto isso, para mim, isso mostra que você está conseguindo ter essa gestão e ter
essa cultura, porque a cultura é uma só. Se o cliente for comprar nosso, lá em Ariquemes, Rondônia, ou em Rio Branco, no Acre, ou em Goiânia, Rio Verde, Goiatuba, e lá em Goiás, ou Araguaína, ou Palmas, ou Gurupi, no Tocantins, ou Balsas, no Maranhão, ou Redenção, Santarém, no Pará, ou qualquer loja lá de Minas Gerais, ou aqui no Mato Grosso, ou no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, Maracaju, São Gabriel, Chapadão, onde for, precisa ser a mesma empresa. Sim. E a maneira de trabalhar tem que ser a mesma cultura, os mesmos valores, o mesmo código de conduta, os mesmos processos, né? A mesma maneira de trabalhar, o mesmo estilo de trabalhar precisa ter. Nós Sim. temos que... E até como você comentou, né? Isso reflete diretamente lá na ponta, porque o produtor ele vai reconhecer isso, né? Que talvez esse seja o principal ativo para que você mantenha aquele produtor junto contigo, né? Exato, exatamente. Porque a gente tem uma maneira de ser que isso é muito particular de cada empresa, mas é o que a gente acredita que é o jeito correto de se trabalhar. A gente acredita, né? Por isso que a gente estabeleceu isso. Agora, se a gente acredita, a gente precisa fazer com que isso tem que ser disseminado, alinhado, entendido pelos 1.300 colaboradores. Exatamente. E para que isso seja praticado. Que cada um é uma pecinha fundamental dentro da engrenagem, né? Todos são importantes para a empresa, cada um na sua função. Claro. Né? Mas todos os 1.300 colaboradores são importantes para nós. Por isso que eles têm que estar sempre treinados, motivados e engajados. Eu uso o termo engajado ou engajamento, porque o engajamento é igual ao comprometimento mais entusiasmo. Uhum. Então, uma pessoa engajada, ela é comprometida e entusiasmada. E é o que a gente busca. Legal, muito bom. E aí, mais para os finalmente aqui, Roberto, assim, ó, a gente comentou já várias vezes de crises e tudo mais, né? A gente passou agora um período bem complexo, né, de recuperações judiciais e tal, o setor, de uma maneira geral, sofrendo bastante, né, com crédito, enfim. Muito. Nesse caso específico, como as empresas podem se tornar um pouco mais resilientes a esses períodos, assim? Olha, você tocou num ponto muito bom. Para mim, hoje, as RJs, as recuperações judiciais, a RJ é o câncer do agronegócio hoje. Isso tem que mudar, é uma lei que precisa ser mudada. Ela foi feita, essa lei, com inteligência, é uma lei boa que ajuda realmente quem precisa, mas virou um negócio fora do controle. Para mim, muita coisa aí que não é ética, não é correta, e hoje é uma atrás da outra, e isso está acabando com as empresas. Está judiando demais do agronegócio. E bons produtores estão pagando por isso, porque o crédito ficou muito mais escasso, muito mais caro, já está caro, com uma Selic de 15%, já é um crédito caro, mas está mais caro ainda. Produtores, eu tenho conversado com bons produtores, falando, pô, eu pegava dinheiro no banco, eu não dava garantia. O máximo que eu dava era uma CPR. Sim. Hoje eu tenho que dar alienação fiduciária da minha terra. Então mudou, isso piorou demais nesse sentido, a gente sofre muito com isso, banco sofre, distribuição sofre, indústria sofre, cooperativa sofre, trading sofre. Todo mundo, agricultores só, todo mundo está sofrendo com isso porque virou uma indústria de RJ, que realmente está nos atrapalhando, precisa mudar, alguém tem que ver isso, tá? Porque ao produtor que entra em RJ, você perde isso. Isso é um calote legalizado. É isso aí. Sabe? E isso nos deixa revoltados. Isso está acabando com a água, muito, é um desastre. E que alguém tem que fazer alguma coisa, precisa mudar isso. Porque não para, continuam aumentando. Então, assim, é um grande problema.
Sim. Para nós, hoje, distribuição, né? Nós temos aí dois cânceres, dois grandes problemas, que é a recuperação judicial é um e a venda direta da indústria, vendendo direto para o produtor, é um outro problema. Sim, sim. Né? Porque a gente tem a estrutura para isso, a Agroamazônia tem mais de 400 engenheiros agrônomos, exatamente para gerar demanda, para desenvolver mercado, para oferecer serviço, assistência técnica, orientação ao produtor, tecnologia, né? Ajudar o produtor a ter uma boa produtividade, uma boa rentabilidade. Então, nós temos uma equipe e uma estrutura para isso e um know-how de 43 anos fazendo isso, e a gente, quando vê a indústria vendendo direto num preço mais barato do que o nosso, que é uma coisa assim que às vezes desmotiva um pouco o setor. É incoerente, né? É incoerente. E eu falo muito também pelo setor, eu tenho mais de 30 anos de ANDAV, Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários, e eu sempre procuro defender o setor também. E por isso que eu acho que são dois problemas que a gente enfrenta que precisam ser resolvidos para que a gente possa fazer um trabalho de qualidade, prestar um serviço de qualidade, ajudando no desenvolvimento do agronegócio de maneira sustentável sempre e ter aí um ganha-ganha com todo mundo aí. E é o que a gente busca, é o que a gente faz. A Agroamazônia participou muito na introdução do plantio direto aqui no Mato Grosso no passado. Participamos ativamente na introdução da cultura do algodão no estado do Mato Grosso. Isso lá em 96, 97, trabalhamos muito com o saudoso Jonas Guerra, que trabalhou forte nisso, né? E a gente rodou esse estado todo, fazendo dias de campo, promovendo a cultura do algodão, e quando a cultura do algodão entrou, virou praticamente venda direta da indústria. E foi a Agroamazônia que participou ativamente disso. Né? Então, são itens que precisam ser melhorados para que a gente possa continuar executando um trabalho de alta qualidade no campo. Não, bacana. E Roberto, assim, ó, nesse período agora, da pandemia para cá, né, especialmente naquele período que a gente viveu ali, foi um momento de extrema euforia, né? Foi. Preços de commodity lá em cima, né, aquele negócio que ainda estava muito incerto e tal. E, pô, eu não poderia deixar de perguntar para ti, que é um cara que senta na cadeira de tomada de decisão, né? Uhum. Muita gente tomou decisões equivocadas naquela ocasião, né? Sim. E na sua visão, assim, quais são os erros estratégicos mais comuns que acontecem nesses períodos de euforia, assim? Período de euforia, acho que os principais erros que acontecem é você investir errado. É você querer crescer muito rápido e desordenadamente. Então, assim, você tem que ter um planejamento estratégico claro, aonde que você está, aonde você quer chegar, como você vai chegar, como, quando, onde, quem vai ser os responsáveis, né? Então, esse crescimento precisa ser ordenado. Na euforia, houve um erro de muitas partes do negócio, né? De um crescimento exagerado. Todo mundo abrindo filial, todo mundo comprando todo mundo, empresas aí comprando 10, 15, 20, mais de 20 empresas, uma atrás da outra. E eu vi porque a Agroamazônia comprou uma, que foi a Nativa. É dificílimo. É muito difícil. Você comprar uma empresa que tinha mais de 200 colaboradores e você incorporar essa empresa na sua. Naquilo que a gente falou, Sim. Filosofia, cultura organizacional, você fazer com que esse pessoal entre na sua cultura e você passa a ter uma cultura só. Então, esse é um trabalho difícil, muito difícil. E a gente viu empresas aí comprando 10, 20 empresas rápido, sabe? De culturas completamente diferentes. De culturas completamente diferentes. E aí não consegue trazer e criar uma empresa com uma cultura só. Você não consegue incorporar essas pessoas na sua cultura, né? Então, isso eu acho que é o maior problema. É o crescimento, a abertura de filiais,
a parte geográfica também, você entrar em regiões que você não conhece, numa velocidade muito grande, porque é difícil, não é fácil. Então precisa ser feito com mais calma. E a euforia, todo mundo quer crescer muito rápido, o negócio está bom, o preço está alto, e às vezes esquecem que é cíclico o agronegócio. Exato. Hoje está bom, mas e amanhã? Olha a diferença entre o ano de 22 e o ano de 23. Tudo mudou. Sim. Nós saímos do oceano azul para o oceano vermelho em coisa de um ano. Então, esse é o agronegócio. Sim. Cara, e é muito interessante, né, ouvir a história como um todo, assim, de ti, porque a Sumitomo, ela escolheu vocês dentre várias que ela analisou, né? Vocês provavelmente escolheram uma dentre várias que vocês analisaram. Foi. Né? E quando você pega toda a base da cultura organizacional, né, missão, visão, valores e tal, elas se coincidem muito. Não é à toa, né, que deu certo ao longo desses anos, porque a gente vê muitas empresas que depois que são incorporadas, é difícil você manter a cultura, né? É difícil. E eu acho que esse é um caso muito interessante. E passar por momentos como foi esse, né, pós-pandemia e tudo mais, diz muito sobre isso, né? Quer dizer, só um pezinho no chão aqui, não dá para ficar viajando na maionese, né, olhando para tudo, porque tudo é oportunidade quando você tem, quando o dinheiro está sobrando, mas na hora que ele está faltando, né, você vai deixar muita coisa de lado, né, cara? Exatamente. E agora você, num momento como esse que a gente hoje que está sendo vivido, com juros altos, com o preço das commodities bem menores, nós estamos vivendo uma outra realidade. Sim. Né? Então, você ter essa flexibilidade. Agora é um momento de pé no chão, cuidado, análise de crédito criteriosamente, com muito critério, a gestão financeira com muito critério. Né? Agora é o momento de você pensar muito mais em qualidade do que quantidade. Exatamente. Você tem que melhorar as estruturas que você tem que focar na qualidade do seu resultado. Então, tudo é momento. Então, esse é um problema do agro, é essa vontade de crescer numa velocidade muito grande. Né? As pessoas querem crescer rápido, o que não é correto. A gente tem que crescer com o pé no chão, com conhecimento do mercado, com conhecimento do negócio, para você ir crescendo com sustentabilidade e com solidez. A gente chama de foundation, que é a base, né, da sua empresa. Pessoas, TI, processos, tudo bem organizado para você ter um alicerce. Sim. Que é a base desse crescimento. Né? Então, esse é um ponto que eu olho muito, e você tem que meio que dançar conforme a música. O mercado está indo para cá, por isso você tem que analisar muito a tendência desse mercado. Para onde que esse mercado está indo? Para você ir com conhecimento, com estrutura, para ir crescendo step by step, passo a passo. Eu tenho um amigo economista do Rio Grande do Sul que ele fala que ele prefere ser um baixinho parrudo do que um alto mongolão. Perfeito. Né? Ótimo que qualquer ponto. vento derruba, né? Ótimo então, ponto. Esse é um ponto interessante, que é ter a base forte. A né? base forte. Exato. Esse é um ponto importante. Muito bom. E, Roberto, dos grandes objetivos desse primeiro episódio aqui do nosso programa, do nosso podcast, obviamente entender toda essa construção que foi feita ao longo dos anos, e a sua participação nessa construção, obviamente, é muito importante, né? Mas também a gente quer decifrar aí, junto com você, o sonho grande assim da AgroAmazônia. Nós estamos, esse ano faz 43 anos, e imagino que você, como quase todo mundo aqui, né, quer que ele viva, a AgroAmazônia viva aí mais 40, 50, 100 anos aí para frente, né? O que sustenta o sonho de vocês? O que vocês estão olhando para o futuro, assim? Ótimo. Nós temos uma visão que é onde nós queremos chegar. Né? Nossa visão, nós queremos ser o melhor
e o maior distribuidor de insumos agropecuários do Brasil. Essa é a nossa visão. E a gente coloca sempre o melhor na frente. O maior, a gente está caminhando para isso, né? Tem crescido muito a parte de semente de soja, agroquímicos, a área de pecuária, né? Os fertilizantes, a parte de nutrição, biológico, todo esse segmento agrícola e pecuária tem crescido. Eu acho que o maior é o menos importante, mas a gente também quer ser, mas a gente quer ser o melhor. Então, o melhor, isso é onde nós queremos chegar. Então, para ser o melhor, exigem muitos investimentos. Por exemplo, quando você pega, a gente quer ser melhor em todos os segmentos, ser o melhor em semente, ser o melhor em semente de soja, ser o melhor em semente de milho, ser o melhor em semente de pastagem. A gente quer ser o melhor em agrícola, quer ser o melhor na pecuária, quer ser o melhor em agroquímicos, e assim vai, é o melhor possível. Nós queremos ser o melhor em todas as regiões que nós estamos. Nós estamos em 9 estados, nós queremos ser o melhor em todos, nós queremos ser o melhor em todas as filiais. Então, é um desafio muito grande. E, para isso, você precisa de investimentos. Quando a gente fala, eu quero ser o melhor em semente de soja, maior e o melhor em semente de soja. Para você ser, vieram muitos investimentos. O CD, nosso centro de distribuição aqui de Cuiabá, nós pensamos muito em sementes. Uhum. Nós temos aqui 6.000 metros quadrados, com pé direito de 8 metros, tudo com pallets, onde dá para a gente colocar 300.000 sacas de semente de soja, mas a gente dá os tombos. Sim. 1, 2, 3, 4, e assim vai. Eu vim do futuro e falei que a gente gravou lá, no futuro. Você gravou lá. Então, exatamente. Então, é só um exemplo, e lá a gente pensou muito em semente de soja. Então, esses 6.000 metros quadrados é tudo com temperatura controlada a 10 graus Celsius, com umidade relativa do ar controlada a 65%. Nós temos um painel de controle que sabe todos os caminhões que estão chegando, todos estão saindo, online, que estrada que está, que quilômetro que está. Então, é bem moderno, pensando nisso. Pois nós investimos mais 160 milhões para construir a nossa IBS, Indústria de Beneficiamento de Sementes, que é das melhores do Brasil também. Alta tecnologia. Nós vamos fazer, lá para 1 milhão de sacas de semente de soja. Nós temos a Dagma, que é a marca de semente de soja nossa, que é 50% da Agroamazônia, 50% da GDM, Grupo Dom Mário, o maior grupo do mundo de semente de soja. Então, são investimentos que está fazendo para a gente ser o melhor em semente de soja, toda uma cadeia, né? Desde a produção, né? Da multiplicação, do licenciamento, da produção, do armazenamento, da logística, da venda, da assistência técnica, para entregar uma semente de alta qualidade, com alta porcentagem de germinação, com alto vigor. Então, a gente quer entregar qualidade. A gente quer ser o melhor. Então, isso exige investimento, por isso que tem tempo para fazer isso. Sim. A mesma coisa quando você fala fertilizante, ter uma fábrica boa, ter parceiros bons, na parte de fertilizantes especiais, ter mais, na parte de nutrição de plantas, parceiros excelentes, produtos excelentes, temos marca própria também de nutrição de plantas, mesma coisa para produtos biológicos, e assim vai. Segmento de pecuária, seja herbicida para pastagem, seja nutrição animal, saúde animal, semente de pastagem. Então, tudo a gente pensa em ser o melhor em cada segmento, que exige uma série de investimentos para a gente chegar lá. Porque você tem que pensar em toda a cadeia, né? Parceria com os nossos fornecedores de semente de milho, semente de sorgo, a parte de agroquímicos, que é muito importante para nós. Então, tudo isso a gente tem trabalhado forte para chegar lá, tá? Para ter uma empresa forte, estruturada, trabalhando em vários elos da cadeia para você entregar produtos e serviços de altíssima qualidade para ajudar o nosso cliente, que são agricultores e pecuaristas, a ter uma ótima produtividade, uma boa rentabilidade de maneira sustentável. Legal. É isso que a gente busca fazer, sempre com qualidade, com eficiência. Muito bom, muito bom. E se você pudesse deixar uma mensagem aí para quem está nos ouvindo, nos assistindo, seja clientes, sejam parceiros, cara, o que você diria para nós aí? Olha, eu queria
um ponto que eu falo sempre e que eu não falei aqui, eu queria encerrar falando sobre um pouco mais sobre cultura. Porque eu acredito muito em você ter uma cultura organizacional forte, né? O Peter Drucker ele falava sempre que a cultura ela come a estratégia no café da manhã, né? Porque a cultura é mais importante. A cultura é muito mais importante do que as pessoas pensam. Muitas empresas quebraram por não conseguir ter uma cultura única, forte, disseminada. Então, a gente tem 8 atributos da nossa cultura, que a gente procura colocar isso em prática. E que parece simples. E a gente escreveu de maneira simples, porque simplicidade é um valor nosso. Sim. E quando você define o nosso negócio, que é oferecer soluções para os nossos clientes, para que eles obtenham melhor produtividade, rentabilidade de maneira sustentável, ou seja, que ele tenha sucesso, está ligado com os nossos valores, que está ligado com o nosso código de conduta, que está ligado com a nossa cultura. Então, os nossos atributos são 8. Eu gostaria de encerrar falando deles, que, para mim, se você coloca em prática esses 8 atributos da cultura e que você utiliza isso para contratar pessoas e para avaliar pessoas, e isso esteja incorporado na sua empresa, parece simples, mas é muito forte isso. Então, são eles. Rapidamente falando, primeiro, inspirados pelos clientes, é ter foco no cliente, é conhecer o negócio do cliente, é conhecer os valores, as necessidades, os problemas do cliente para você oferecer soluções para que eles obtenham melhor produtividade e rentabilidade de maneira sustentável. Inspirados nos clientes. Segundo atributo da nossa cultura seria fazendo juntos. Fazendo juntos significa o trabalho em equipe, né? O trabalho em equipe. As áreas comercial, marketing, corporativo, administrativo, precisa trabalhar como um time. É trabalhar de maneira sincronizada. É todo mundo junto. Um time não adianta ter um ataque bom e uma defesa ruim. Não adianta. Ele tem que ter um meio de campo fraco, ele tem que jogar bem. O time tem que jogar de maneira sincronizada, um ajudando o outro. Por isso que eu digo que fazendo juntos é importante, trabalho em equipe. O terceiro atributo é mudar para melhor. Mudar para melhor é a melhoria contínua, é você procurar melhorar sempre, é fazer hoje melhor do que ontem e pior do que amanhã. É aprender com os erros, tá? E estar sempre aprimorando, treinando, estudando, buscando sempre fazer melhor, melhorar processos, ser mais eficiente, mais ágil, com mais qualidade. Isso é mudar para melhor. Terceiro. O quarto é amor de dono. É cuidar da empresa como se fosse tua, é cuidar do dinheiro da empresa, é cuidar dos ativos da empresa como se fosse teu. Então, esse amor de dono é trabalhar na empresa como se fosse tua, é cuidar e colocar todos os valores ou tudo em prática como se fosse seu. Então, isso é amor de dono, tá? O quinto é fome de performance. É você ser movido por desafio, é você querer entregar resultado, sabe? É trabalhar para entregar resultado, para ter performance, para fazer bem feito, com qualidade, com agilidade, com eficiência, com eficácia. Isso é fome de performance. O sexto é fazendo da maneira certa. Fazer da maneira certa. Então, integridade é um must, é um dever. É fazer da maneira correta, é não ficar procurando burlar regras e procedimentos e processos. Não, é fazer certo, honrar com a palavra, honestidade, idoneidade, ética, integridade. O cliente quer fazer negócio com empresa íntegra, com empresa que honra o que fala. Não é só contrato, você combinou, você tem que honrar. Então, isso o mundo não aceita mais aquela empresa que quer levar vantagem em tudo, que promete uma coisa e não cumpre. Não, você tem que honrar.
A gente não abre mão disso, sabe? Então, é fazer da maneira certa, sabe? Então, não adianta ser um espertão, querer enrolar aqui. Ninguém aguenta isso. Gerson não se cria. Não se cria. Levar vantagem em tudo. Então, isso é a gente. Eu não gosto de comprar de uma empresa que você vê que só ela quer ganhar. Sim. Hoje nós vivemos um momento que é um ganha-ganha mesmo. Se eu não ganhar eu não tenho relacionamento. O relacionamento só existe entre duas pessoas, entre duas empresas, entre a empresa e o cliente, se houver um ganha-ganha. Se você não ganhar com aquele relacionamento, não é relacionamento. Uhum. Relacionamento é quando as duas partes estão ganhando. Isso vale na amizade, vale no negócio, vale em tudo. Tem que ganhar. Tem que ter um ganha-ganha. Então, é fazendo da maneira certa. O 7º é para já. Veja que a gente escreve de maneira simples. É para já. O que é isso? É a agilidade. É o senso de urgência na tomada de decisão. É ser rápido. Peter Drucker também falava já há 30, 40 anos atrás. No futuro, que é hoje, não serão os grandes que vão engolir os pequenos. Serão os rápidos, os ágeis, que vão engolir os lentos. Então, você tem que ser rápido, não tem que deixar para amanhã, não. Você tem que fazer hoje. O cliente precisa do produto hoje. O cliente precisa de uma resolução hoje. Você tem que retirar uma soja ou milho hoje. Você tem que pegar um dinheiro num banco ou pagar um fornecedor, é hoje. Você tem que atender a necessidade do cliente hoje, rápido. Então, agilidade é para já. Não podemos ser lento. E o 8º e último atributo da nossa cultura é o vida equilibrada. É você equilibrar a sua vida pessoal com a sua vida profissional. É você cuidar da saúde física e mental, né? É você saber equilibrar o seu trabalho com a sua família, com os seus amigos e fazer tudo bem feito, né? E para isso você precisa ter paixão, você precisa gostar do que faz. Legal. Então, isso são 8 atributos que parecem assim, mas eles são bem completos, abrangentes, e a gente utiliza na Agroamazônia para contratar e para avaliar pessoas. É legal porque, dependendo do que vai acontecer, a pessoa já fala, ó, para já. Né? É o tipo de coisa que entra na cabeça, né, das pessoas e vira cultura, né? É isso. Por isso é o valor simplicidade, a gente tem que escrever de maneira assim para que todo mundo entenda. Exato, exatamente. Né? Entender a fundo o que significa cada um. Muito bom. E a gente busca colocar em prática. Não é só para ficar escrito. Só escrito, né? Bom, Roberto, muito obrigado, que já tomamos um tempo aqui do seu dia hoje, cara. Eu que agradeço. Obrigado mesmo por você ter contado essa história. Eu, particularmente, fiquei muito feliz de entender um pouquinho mais. E também o futuro, né, que está vindo pela frente. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Vamos continuar crescendo sempre, né, e continuar crescendo com qualidade, com o pé no chão, com qualidade, com gestão, que é o que a gente busca, né? E para a Agroamazônia continuar sendo apaixonada pelo agro, movido por desafios e sempre ser a melhor opção para a nossa equipe, para os nossos clientes, para os nossos fornecedores, para os nossos parceiros. Muito bom. Muito bom. Obrigado, agradeço muito. Valeu. E para você que está ouvindo ou está assistindo esse episódio aqui até agora, tenho certeza que você viu o valor nessa conversa que eu tive com o Roberto aqui, então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O Movidos pelo Agro, ele cresce quando você participa junto com a gente desse processo. Então siga o Movidos pelo Agro em todos os agregadores de podcast, também no YouTube da Agroamazônia. E você vai poder acompanhar esse também no YouTube do Agro Resenha, vai estar lá disponível para você, tá certo? E como você sabe, esse episódio ele chega até você por causa da Agroamazônia, obviamente, né? Porque há 43 anos aí ao lado do produtor rural, a Agroamazônia oferece soluções completas em insumos, tecnologia e serviços para impulsionar a produtividade no campo, sempre com foco em resultado, sustentabilidade e proximidade com quem produz, tá certo? Para você saber um pouquinho mais aí do trabalho, tudo que eles têm para oferecer, é só acessar www.agroamazônia.com ou seguir a Agroamazônia no @agroamazônia nas redes sociais, tá certo? Muito bom, Roberto. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Sempre finalizo meus episódios aqui com uma frase de muita sabedoria, viu? Que é o seguinte: se chover não precisa molhar a horta, não. Tá resolvido. Resolvido. Muito sabedoria. Muito obrigado. Obrigado. Essa não precisa. Obrigado. Valeu. Show de bola.